começo da conversa aqui, ela deve ser colocada a partir de um pensador alemão, Karl Popper, que ele diz o seguinte, que é impossível ser tolerante com os intolerantes. Esse é o chamado paradoxo da intolerância, ou paradoxo da tolerância. E esse é o ponto central. Uma manifestação que pretende a abolição do Estado Democrático de Direito, uma manifestação que se pretende acabar com a Constituição, ter uma intervenção militar, ou seja, um golpe militar, naturalmente não é uma manifestação, é um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito. E isso não é uma manifestação, isso é crime, está previsto no Código Penal, artigo 359, para quem está nos assistindo, e tem que ser tratado como crime. E o que é crime? Crime é coisa de polícia. É ir lá, prender o cidadão, levar até a delegacia e tratar como subversivo. Esse é o ponto. As instituições estão sendo tolerantes com gente que está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Claro que essa tolerância tem limites. Ontem mesmo, o Ministério Público Federal já ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, justamente por suposta tolerância em relação a essas manifestações. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal, lembrando que as Forças Armadas, elas fazem parte da burocracia do Estado, ou seja, são carreiras e esses servidores são servidores de Estado. Eles não podem ser servidores de determinada ideologia política, de determinado candidato, não pode ter manifestação da instituição para determinado lado. E, infelizmente, alguns estão indo por esse caminho e devem ser devidamente punidos. Nato, eu fico pensando aqui, não fica difícil a atuação das instituições na medida em que não existe uma liderança e uma mensagem clara nessas manifestações, né? Porque você vê as pessoas se concentrando em frente às unidades militares, vestindo camisetas da seleção brasileira, portando bandeiras, mas elas já não estão mais com as faixas de intervenção militar. Inclusive uma equipe da Rádio Jovem Pan que apoia, né, e no seu direito de apoiar, logicamente, o governo federal, foi hostilizada por esses manifestantes porque usaram porque o repórter estaria usando a expressão intervenção militar, e aí alguns integrantes ali da manifestação que cercaram o repórter diziam que não, que é uma intervenção federal. Então, essa linguagem que fica no limiar do que quer dizer e do que não quer dizer, não dificulta a ação das instituições? Eu acho que não dificulta, primeiro porque é um grupo pequeno, nós não temos um grupo gigantesco. E segundo, porque essa questão semântica, se é intervenção militar, se é SOS, Forças Armadas, se é intervenção federal, isso é semântica, isso é retórica. O que eles querem é a mesma coisa, um golpe militar. São pessoas que não aceitam o resultado das eleições. Eu digo, são pessoas que têm um problema ainda, um pé lá na infância, na primeira infância, tem uma dificuldade muito grande de entender que numa democracia sempre haverá a situação de um vencedor e outros que são vencidos. Isso é natural, tanto da perspectiva municipal, como diversos candidatos a prefeito, uma pessoa eleita prefeito ou prefeita, assim para governo do Estado, assim para a presidência da República, e assim é em qualquer lugar do mundo. Essas pessoas têm uma dificuldade em reconhecer que o seu candidato não foi vitorioso no outro pleito, e não consegue lidar com isso. Então vai para frente de quartel, toda hora encontra algum tipo de explicação para dizer que as urnas foram fraudadas. Eu já vi de tudo nessas eleições. Primeiro é live Argentina, depois falando de código-fonte, depois se tenta falar que, olha, em determinadas urnas o candidato Lula teve 100% dos votos, daí vão ver são urnas que estavam em comunidades quilombola, comunidades indígenas que naturalmente têm um apoio muito grande do ex-presidente Lula, então é natural que esses eleitores votassem nesse candidato. Por outro lado, há outras urnas em algumas regiões, minoria, que o candidato Bolsonaro também teve 100% dos votos, ou seja, algo absolutamente normal. O que é normal, o que é anormal
O que não pode acontecer são pessoas irem para frente do quartel, irem até parando estradas, que é ainda mais grave, atrapalhando a vida de quem não tem nada a ver com isso, para tentar criar uma situação, um ambiente de golpe militar. E isso não pode acontecer. Golpe militar, intervenção federal, qualquer que seja a nomenclatura utilizada, pode chamar mandioca. Mesmo assim, eles estão querendo, na verdade, um golpe, e golpe não pode ser tolerado. Tá certo, corretíssimo. Doutor Renato, muito obrigada pela sua participação. Foi bem rápido aqui, mas nós